Em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos agradecer a espiritualidade desta casa, que sempre nos dá suporte para os trabalhos. Vamos iniciar nosso trabalho de hoje. Alexandra Torres, a nossa amiga aqui, ela vai falar a respeito da gratidão na obtenção da saúde integral. Muito boa noite a todos e todas. É um prazer imenso estarmos mais uma vez aqui no Seara de Deus e mais uma oportunidade de aprendermos juntos, todos nós, com essa doutrina fantástica chamada Doutrina dos Espíritos. Na noite de hoje, a nossa proposta de estudo é uma proposta sobre algo que a gente ouve muito falar. Júnior, baixa um pouquinho, por favor, o meu mic. A gente escuta muito falar, às vezes a gente até fala sobre ela, mas nós queremos hoje provocar todos nós que estamos aqui hoje. E eu quero começar provocando uma pergunta. Você se acha uma pessoa grata? E aí? Você, olhe para você aqui agora, 30 segundinhos. Você acha que você é uma pessoa grata? Isso é uma pergunta para provocar mesmo, para a gente já começar na provocação. Porque talvez a gente precise entender também o que é o conceito de gratidão, para a gente saber se de fato nós somos ou não uma pessoa grata. E aí, a gente começa com uma segunda pergunta, né? O que é gratidão? E vamos buscar os universitários para nos ajudar a responder tal questão e tal indagação. Pensa-se em gratidão como um instrumento de afeição. Entretanto, ela deve se transformar numa forma de viver-se, de entregar-se ao processo de crescimento interior e de realização do progresso. Olha que primeiro conceito super interessante. Gratidão, ela é uma forma de viver. É uma maneira em que a gente escolhe viver de uma forma grata, observando todo o nosso processo de crescimento interior como algo salutar, como algo que nos acrescenta, como algo que nos faz realmente mudar. E é óbvio que dentro desse nosso processo de crescimento interior, nem sempre as coisas são um mar de brigadeiro, ou melhor, um céu de brigadeiro ou um mar de rosas. E aí é interessante, porque nós, por exemplo, quando as coisas ficam complicadas, a gente agradece pelos problemas, ou quando as coisas começam a ficar muito complicadas, a gente começa a reclamar, maldizer, se revoltar, por que não dizer até, a gente começa até às vezes a ter uma birra com o homem lá de cima, começa a ter uma DR com o homem lá de cima. Ou a gente costuma agradecer os problemas que a gente tem. Pois é, a nossa mente normalmente ela vai funcionar no diapasão da reclamação. No diapasão do coitadismo. Por que eu? Por que é que isso está acontecendo comigo? Por que é que eu fiquei sem emprego? Por que é que me chegou essa dificuldade, este desafio, que às vezes pode ser a perda de uma pessoa querida, às vezes a perda da nossa saúde? A gente, nessas situações, a nossa mente ela já entra no redemoinho do negativo. Já pensa o pior. A gente já começa com todo o nosso rosário de reclamação, de choradeira e de vitimização. É por isso que também a gratidão é algo que tem que ser treinada. Olha que coisa interessante. Ela tem que ser exercida como uma forma de comportamento.
externando-se em todas as situações. É literalmente a construção de um hábito. Quando a gente está hipertenso, com colesterol alto, obeso, acima do peso ou diabético, qual é a primeira coisa que os médicos dizem para a gente? Oi? Dieta. E a segunda é? Exercício. Aí você é sedentário. O único exercício que você fez até o momento foi levantamento de garfo e arremesso de copo. E aí você se depara com a necessidade de começar a fazer uma atividade física. Uma coisa que você não gosta. Você tem que fazer o quê? Se determinar. E você tem que começar a ir todo dia. E colocar isso como uma obrigação. E no começo é obrigação mesmo. No começo a gente vai arrastado. Quando a gente lembra do problema de saúde, e quando lembra da possibilidade de ter um derrame, aí é que a gente levanta da cama e vai fazer atividade física. Ou então a gente fica ali fazendo de conta, vai um dia, falta 2, vai um dia, falta 3, e acha que está fazendo alguma coisa, mas aí basta ter o primeiro piripaque, que a gente já fica logo com medo de morrer, e aí, no instante, a gente se adequa às coisas. E aí a gente vai ter que treinar, a gente vai ter que tornar a atividade física um hábito. Nós vamos ter que também tornar um hábito comer melhor, fazer melhores opções de alimento. Pois para que a gente possa também colocar a gratidão como um comportamento, nós também vamos ter que treinar. Porque o nosso normal é nós não sermos gratos. O nosso normal é a reclamação. O nosso normal é acharmos sempre que tudo está muito ruim. É a gente ver coisa ruim em tudo. Se chove, está ruim. Se está fazendo sol, está ruim porque está calor. Se está no mormaço, está ruim também porque não tem vento e o negócio está quente. Se eu fico em casa, está ruim porque eu não tenho o que fazer. Se eu começo a ir muito para a rua, fica ruim porque eu queria estar em casa. Então, a gente está sempre insatisfeito. A gente é literalmente um conjunto de seres que a gente não aprendeu a observar a vida com os olhos de gratidão. E a gente se acostumou a olhar a vida com os olhos do azedume, com o olho do tudo está ruim. Então, a gente precisa, sim, treinar um outro olhar sobre a vida. Um outro olhar sobre tudo o que nos acontece. Um outro olhar sobre aquilo que permeia a nossa rotina do nosso dia a dia, da hora que a gente acorda à hora em que nós vamos dormir. Portanto, colocar a gratidão como uma forma de viver e como um comportamento nosso, assim como é o nosso comportamento escovar os dentes, sempre que a gente come, a gente vai precisar, sim, construir esse hábito. Gratidão não deve se apresentar exclusivamente quando tudo ocorre bem, mas também por ocorrência ou por ocasião das ocorrências denominadas como adversidades. Porque é aí que a gente vai descobrir se de fato nós somos ou não gratos. É na hora em que as coisas não estão bacanas. É na hora em que as coisas não estão legais. É na hora em que as coisas não estão como a gente gostaria. É exatamente nessa hora que nós vamos descobrir se nós somos gratos ou não. Por quê? Porque reagir-se de maneira grata aos sucessos de qualquer porte é muito normal e natural. Agora, e se assim não se procede, é porque se é arrogante e soberbo
vivendo em conflitos desgastantes. Porque existem pessoas para quem nunca nada está bom. Existem as pessoas que estão com saúde, têm a sua casa, têm roupa para vestir, têm comida para comer, têm o dinheiro para pagar as suas contas, e mesmo assim essas pessoas não conseguem ser gratas por nada. Tudo é motivo de reclamação. Tudo é motivo para achar e para botar gosto ruim. Vocês conhecem alguém assim, não? Ou será que a gente também não age assim? Será que as coisas às vezes estão boas e a gente termina arranjando um motivo para reclamar? A janta está ótima, mas porque faltou o pão, eu reclamo, porque é um absurdo deixar faltar pão hoje na minha janta. Mas a mesa está farta, só não tinha pão. Mas eu vou me ater à ausência do pão e esqueço de agradecer todo o restante da comida que está ali. Eu tenho uma cama para dormir, mas eu estou sem ar-condicionado, tenho um ventilador. Eu vou reclamar porque não tenho ar-condicionado. E o ventilador? Eu não tenho que agradecer, não, porque tem gente que não tem isso. Portanto, gente, agradecer quando tudo está bem é uma obrigação. É o mínimo que a gente pode fazer à vida e a quem também nos beneficiou naquele momento, seja com uma gentileza, com um prato de comida, com um cobertor. Isso é obrigação. O bom mesmo é quando nós estamos nos tempos difíceis, quando surgem as adversidades. Normalmente, o sofrimento ceifa a gratidão e o indivíduo parte para a lamentação, para a autoacusação e para a autojustificação, comparando-se com as pessoas que lhe parecem felizes. Porque não basta a gente ser azedo, a gente ainda tem que invejar os outros. Porque fulano é mais feliz do que ele. Eu tenho o meu Fusquinha ali, 76. Está andando bonitinho, está me levando para os cantos. Mas aí eu reclamo porque fulano do lado está com o Siena 2019. E aí, em vez de eu ficar feliz com o meu Fusquinha que ainda está me levando para os cantos, eu vou me tornar infeliz porque eu não tenho o Siena que o outro tem. Ou a gente muitas vezes começa a se autoacusar também porque as coisas não deram certo. A gente começa a se autoflagelar porque as coisas não deram certo. Ou começa a se autojustificar. Não, as coisas aconteceram assim porque a culpa foi do fulano, porque a culpa era do chefe que me perseguia, porque isso, e a gente nunca para pensar, qual foi o meu papel dentro desta situação? Qual foi a minha parcela de responsabilidade nesta situação em que eu me inseri? E nós passamos pela vida completamente alheios dessa nossa autorresponsabilidade, também sobre tudo aquilo que nos acontece, inclusive nos adoecimentos. Quais são os sinais da ausência de gratidão na vida mental da pessoa? Será que ele dá recado? Será que eles dão alguns sinaizinhos que a gente pode olhar assim e dizer, poxa vida, eu acho que eu não estou tão grata quanto eu deveria? Tem alguns sinais. O primeiro deles é uma coisa que as pessoas estão considerando ser algo normal. Algo que nós estamos tratando com normose. É a ansiedade. Que eu tenho certeza que aqui ninguém padece disso. Mas eu vou falar disso porque eu tenho que falar. Então, a ansiedade é um sinal da pessoa que não é grata. Sabe por quê? Porque na ansiedade eu estou sempre preocupado com o que vai acontecer. E como eu estou preocupado com o que está acontecendo, eu não vivo o presente. Porque a minha mente está sempre no futuro.
Ela está sempre preocupada com o que vai acontecer amanhã. E ela não para aproveitar, viver e se realizar no aqui e no agora. Ou seja, eu não observo, eu não me entrego nas mãos daquele Deus que eu digo confiar. Portanto, isso é um sinal de ingratidão. Um outro sinal da ingratidão é o baixo nível de autoestima. Sim, porque quando eu não gosto do que eu sou, quando eu não aceito o que eu sou, ou como eu sou, eu permaneço em litígio, em briga comigo mesmo. Automaticamente eu não vou gostar de mim. E automaticamente eu estarei sempre me comparando com o outro, me sentindo menor diante do outro. E aí eu me lembro aqui daquela parábola dos talentos. Aqui Jesus, o Evangelho nos traz. Muito será pedido a quem muito foi dado. Muitos de nós, para não dizer, tirando aqui e acolá alguns casos, mas acredito que todos nós nascemos com saúde, de alguma forma. A gente nasceu com um corpo que nos serve, a gente tem comida, a gente tem capacidade de aprender, nós temos capacidade de amar, nós temos capacidade de realizar, nós temos a capacidade, inclusive, de mudar. A hora que a gente decidir fazer essa mudança. E a gente simplesmente não gosta do que a gente é. Isso também é ingratidão com a divindade, que nos deu uma nova oportunidade de estarmos aqui, nesse planetinha azul. Medo em relação aos enfrentamentos. O ingrato, ele tem medo de enfrentar, porque ele é inseguro. Como ele é inseguro, como ele tem uma autoestima baixa, ele tem medo de encarar os desafios da vida. E aí, como é que ele vai ser grato ao que aparece? Às vezes as coisas boas acontecem, batem a porta dele e ele simplesmente não aproveita essas oportunidades porque não confia em si ou tem medo de enfrentar a vida. Isso também é uma forma de ingratidão. A ausência de gratidão também nos faz portador do complexo de inferioridade, que está conectado com a baixa autoestima. Nos faz ser suspeitos da lealdade de qualquer afeição. A gente sempre acha que a pessoa está sacaneando com a gente, ou que vamos ser sacaneados em algum momento. Isso é uma ingratidão com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que nos devotam uma verdadeira amizade. O ingrato, ele acredita-se credor de mais deferência, guardando mágoa. Ele acha que ele sempre precisa ser muito queridinho, paparicado, o primeiro em tudo. Eu costumo sempre brincar que tem sempre que estar na mesa do centro, porque se ninguém chama ele para a mesa do centro, ele fica melindrado. Não me chamaram. Isso é uma pessoa que às vezes não tem a noção do seu real valor. Quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe o nosso devido valor, a gente vai estar sempre querendo que as pessoas nos valorizem mais do que devíamos. Eu diria até mais, ouso dizer, mais até do que a gente mesmo. Para quê? Para a gente se sentir alguém. Porque como a gente não gosta de si e não se valoriza, a gente se deprecia. Então a gente precisa que os outros fiquem, usando um termo muito comum, nos babando o tempo todo, para a gente se sentir alguém com a gente mesmo. Então isso também é um sinal de ingratidão. E a inveja? O invejoso é um ingrato. E nós temos invejas dentro da gente. E é preciso que a gente assuma esse lado nosso, que não tem problema nenhum, é o nosso estágio evolutivo. Mas a gente precisa detectar e assumir que tem inveja, para saber onde, como e quando ela se manifesta, e a partir daí a gente descobrir qual é o recado que ela está nos dando.
O que é que a gente não está enxergando na gente, que a gente está cobiçando no outro? E que às vezes está latente dentro de nós essa potencialidade, mas como a gente é covarde, como a gente tem medo de lutar pela nossa própria vida, a gente acha mais cômodo ficar invejando o outro, ao invés de tomar a nossa vida na rédea e também colocar para fora aquela mesma qualidade. Ou, quem sabe, batalhar também para ter a mesma coisa que o outro, que a gente admira e termina invejando. Pois é, gente, sob o ponto de vista psicológico, ingratidão é síndrome de insegurança. Ingratidão é síndrome de insegurança. A ausência de gratidão, ela tem a ver com um comportamento mental nosso. Portanto, não é algo que vem de fora para dentro. Ela é algo que está, aqui dentro da nossa cabeça, aqui dentro da nossa cachola. Ela é criada pelos nossos 2, 3, 4 ou 5 neurônios, a depender de quantos a gente queira fazer funcionar. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com uma síndrome, que é uma síndrome muito perigosa. Eu diria que ela é mais perigosa até do que o Covid-19, vulgo coronavírus, que é a síndrome de Hart. Ó céus, ó vida, ó azar. Esta síndrome aqui é muito mais perigosa do que o coronavírus. Vocês sabiam que para a homeopatia, os estudos homeopáticos nos mostram que a principal característica das pessoas que adquirem o coronavírus é a culpa? Esse é o padrão emocional que facilita a absorção do coronavírus. A culpa. A tristeza. Então, a gente precisa começar a cuidar do nosso emocional. E a síndrome do Hart, ela nos leva a esses padrões de ingratidão. Porque Hart, que vocês... Eu não lembro disso, gente, não é da minha época, me contaram, por isso que achei esse desenho. Nunca vi esse desenho. Mas Hart era uma hiena, segundo me contaram, que nada estava bom. Tudo ele reclamava, tudo ia dar errado. Qualquer coisa que ele fosse fazer, ia dar errado. Como é que uma pessoa que tem um padrão mental pessimista como este vai ter uma vida feliz? Como é que uma pessoa que tem uma vida mental pessimista vai ter saúde? Se é a nossa mente e as nossas emoções que garantem ou não a manifestação da saúde no corpo físico. Não vai. E como é que uma pessoa que pensa sempre negativo, ou que acha que as coisas para ela nunca dão certo, como é que essa pessoa vai dar certo na vida? Não tem como. Você já está dizendo para você, não quero isso. Não quero dar certo. Não quero ser feliz. Eu não quero. E isso somos nós que dizemos para nós mesmos. Quais são as consequências desse tipo de pensamento para o nosso corpo físico? Vejam que informação interessante. Um estudo da Science Translational Medicine, que foi publicado em fevereiro de 2011, traz uma informação bem interessante. Ele foi liderado pela Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha. Com a participação de 3 outras instituições europeias. E eles chegaram à seguinte conclusão: o pensamento negativo pode sim ter consequências nocivas na saúde. Como foi que eles chegaram nesta conclusão? Eles reuniram 22 voluntários.
essas pessoas iam realizar exames e trabalhar com as expectativas com a dor. Então, eles pegaram 22 pessoas para fazer um teste sobre a questão da dor. A cena era a seguinte: essas 22 pessoas estavam acomodadas em um aparelho de ressonância magnética com tubos intravenosos nos braços. Os participantes foram expostos a uma dor física provocada por uma fonte de calor. Pela corrente sanguínea, eles passaram a receber um potente anestésico. Então, eles estavam dentro da máquina da ressonância magnética, foram submetidos a uma determinada temperatura, que essa determinada temperatura causaria a dor nesses pacientes. E, enquanto isso, através da veia, eles começaram a receber o analgésico, para não sentir dor. Olha que coisa interessante. Em determinado momento, eles ficaram sabendo que o medicamento ia ser cortado. Estava lá no meio da máquina, sentindo o calorão, e com a medicação, tá tudo de boa. Aí o pessoal diz: a partir de agora, estamos cortando a medicação intravenosa. Puf! O que foi que aconteceu com essas 22 pessoas? Os relatos de sofrimento aumentaram vertiginosamente. Todos começaram a reclamar que estava queimando, está doendo, está queimando, está doendo. Mas tem um detalhe muito importante: o remédio não tinha sido cortado, não. Eles continuavam tomando a medicação intravenosa. Mesmo assim, eles começaram a dizer que estavam sentindo queimor e dor. Qual foi a conclusão deles? Vejam só: por meio das atividades ou de imagens das atividades cerebral dos voluntários, os estudiosos confirmaram que eles realmente sentiam o desconforto. Eles não estavam inventando. Em outras palavras, a certeza de que a situação iria piorar fez o quê? Anulou o efeito do remédio. A mente dessas pessoas, na hora em que eles souberam, vou sentir dor, não tem medicação, eles neutralizaram o efeito da medicação. E aqui eu quero abrir um parênteses bem interessante, porque quantos de nós, às vezes, estamos passando por tratamentos de saúde, tomamos medicação, e a medicação a gente diz que ela não funciona. A minha pergunta é: nós estamos ajudando a medicação a funcionar? Nós estamos acolhendo esta medicação no nosso corpo? Nós estamos recebendo-a com o carinho, com a gratidão devida, para que ela nos ajude também a ficar curados? Eu tenho um caso que eu gosto sempre de citá-lo quando eu falo dessa palestra e desse caso. Eu tenho um caso de uma amiga muito querida, que ela foi diagnosticada com câncer, não só na mama e nos gânglios, mas também várias tumorações no fígado. Se eu não me engano, tinham 12. Quando ela recebeu o resultado do exame, é óbvio que ela desmontou, né? Não tem ninguém que vai receber um diagnóstico de câncer e vai sair feliz. Oba, eu estou com câncer. Primeiro momento é de susto, o segundo momento é de negação, o terceiro é de revolta, mas a gente tem que ir para o quarto momento, que é a aceitação. Depois que ela passou dos momentos iniciais, e a gente, inclusive, conversando, eu disse a ela: quando você começa a quimioterapia? Ela disse: vou começar amanhã. Quando você for fazer a quimioterapia, receba a quimioterapia com carinho no seu corpo. Ao invés de você brigar com ela, relaxe, faça uma prece,
Mentalize ela entrando no seu corpo, indo nas suas células que estão doentes. Converse com as suas células, converse com o seu corpo. Peça desculpas a ele por você ter adoecido e receba essa medicação com muito amor. Ela foi fazer o tratamento dela, também fez tratamentos espirituais. Vocês sabem quantas cirurgias ela fez? Nenhuma. Todos os tumores sumiram. Todos sumiram. Ela hoje faz a manutenção. Então, foi uma pessoa que começou também a se resolver as mágoas que ela tinha com a família, a mágoa que ela tinha com a mãe, com o marido, com Deus e o mundo, porque câncer, principalmente de mama, tem muito a ver com mágoa. Isso é a ciência que diz, não sou eu. E aí, a partir desse processo, ela foi se recuperando e hoje ela entende, ela diz, foi preciso eu adoecer para eu receber o amor e o carinho da minha família. Porque tem isso também. Às vezes a gente adoece para chamar a atenção das pessoas para nós, porque a gente não se sente uma pessoa que é vista. Então vejam como a nossa mente, ela é capaz de criar inúmeras situações que vão se refletir no nosso corpo. Pois é, gente. É por isso que a gente tem que cuidar muito dessa palavrinha aqui, tal do pessimismo. Pessimismo não é uma coisa legal. O pessimismo, levantamento que foi realizado em 2010 pela International Stress Management Association, revelou que entre pessimistas inveterados, tem alguém aqui? Não. Muito bem. As chances de desenvolver moléstias como problemas gástricos, vulgo, gastrite e úlcera, dores musculares, principalmente em costas e lombar, arritmia e taquicardia são maiores. Negócio é sério, hein, minha tia? Não está fácil para ninguém essa vida. Pois é. O pessimismo crônico nos leva ao adoecimento. Olha que mais interessante. Sempre que uma pessoa crê que algo vai dar errado e vive uma situação de estresse, um gatilho hormonal é disparado no cérebro e substâncias como cortisol e adrenalina são liberadas. É como se o órgão percebesse que há algo de ruim por acontecer e prepara o nosso corpo para a guerra, mantendo-o em estado de hipervigilância. Quem aqui já ouviu falar, porque eu acho que vocês não tiveram, mas quem aqui já ouviu falar do Fusca? Quem teve Fusca? Levante a mão. Vá. Eu já andei de Fusca, não tive, mas andei. Em vários. Empurrei um bocado. Fazia parte. Quando o cabo do acelerador do Fusca partia, quem aqui passou por essa situaçãozinha? Levanta a mão. Muito bem. O que é que a gente fazia para fazer o Fusca chegar em casa? Oi? Desculpa, não entendi. Uma pedrinha? No que eu estava não foi assim, não. Não, o cabo estava partido, eu não tinha acelerador. Vocês nunca deram um nozinho no cabo do acelerador, não? Emendaram ele, não? Só fez isso? Pois é. Eu estava voltando para Olinda no Fusquinha de uma amiga. A gente era adolescente. O Fusquinha quebrou no varador, o cabo, ó, partiu. A gente pediu socorro para o moço disse, oxe, vou dar um jeito aqui para a senhora chega em casa. Teve dúvida. Amarrou o cabo lá do acelerador e o Fusquinha ficou o tempo todo no rodando o tempo todo na alta. Não é assim que a gente diz? Chegamos em casa. Pois é, isso aqui que o moço está falando para a gente, que o cortisol e a adrenalina faz com o nosso corpo,
Para quem é ansioso e está o tempo todo esperando que as coisas sejam sempre ruins, é como se a gente tivesse com o nosso cabo do acelerador partido e amarrado o tempo todo na alta. Imagina o que é você estar 24 horas por dia sem desligar. Qual é o corpo que aguenta isso, minha gente? Aguenta? Pois é. Mas é isso que a gente faz com o corpo da gente. É exatamente isso que nós estamos fazendo com o nosso corpo, ou que o pessimista, melhor dizer, que não é o nosso caso, o pessimista faz com o corpo dele, quando ele está sempre esperando o pior de tudo que acontece na sua vida. Em pessoas saudáveis, essas descargas são comuns e até benéficas. O problema é que, no caso dos pessimistas, elas passam a ser contínuas. O resultado da cascata hormonal é a diminuição da capacidade de suportar a dor e o enfraquecimento do sistema imunológico. Aí, obviamente, vai fazer o quê? Abrir brecha para a doença. Aí a pessoa está o tempo todo, eu tenho alergia a tudo, alergia a isso, alergia àquilo. Vai olhar aquela mágoazinha que está guardada e escondida aí dentro de você e que você não quer olhar para ela. É ela que está gerando a sua alergia. Trate a mágoa, que você não vai precisar mais tomar corticoide. O nosso corpo, ele está diretamente interconectado com os nossos sentimentos e emoções. Cada órgão nosso que adoece está falando do nosso emocional. Eu estou com um problema de gordura no fígado. Legal. Como é que anda a sua impaciênciazinha, hein? Como é que anda a sua tolerância com as pessoas, a sua irritabilidade? Eu estou com dor nas costas, minha lombar vive doendo. Está com medo de quê? Eu vivo de pescoço duro, a minha coluna está com um bico, mas não é mais um bico de papagaio, não. Eu estou com a gaiola inteira. Qual é o conceito rígido, a ideia rígida que você não quer abrir mão? Está tudo interconectado. Tudo interconectado. Na ciência, classificamos os pessimistas como pessoas que interpretam as dificuldades como fracassos e sempre esperam o pior. Eles sofrem muito, acham que o mundo é injusto, são pessoas inflexíveis e são obsessivos. Eles são obsessivos porque eles só enxergam o mal. Para eles, ninguém presta, nada está bom, nem vai dar certo. E como eles pensam assim, é óbvio que a vida deles também vai pelo mesmo caminho. E aí eles dizem, está vendo? Eu não disse. Por quê? Ele gera aquilo que vai desequilibrar a si mesmo e usa isso como uma justificação para continuar sendo pessimista e azedo. Isso, gente, é uma fonte de pesquisa. Isso aqui não está em nenhum livro de espírita bonitinho, não. Isso aqui são pesquisadores que que chegaram a esta conclusão. Nós estamos falando de médicos e especialistas. É por isso que a gente precisa aprender a olhar com muito carinho para uma coisa chamada a nossa sombra. A gente precisa começar a olhar para nós e fazer aquilo que a doutrina espírita nos convida, chamado de reforma íntima. Não existe mudança se eu não sei o quem sou, o que penso e como eu reajo ao que a vida me traz. É por isso que a meditação está sendo tão recomendada nos dias de hoje. Para a gente aprender não é a parar de pensar, mas a gente aprender a observar o que está pensando. Que tipo de pensamento nós estamos produzindo diariamente.
Isso é fundamental para que a gente comece o trabalho de mudança e de saúde. Porque é na nossa sombra, naquilo que a gente não quer ver, naquilo que a gente não quer ver, que estão a riqueza, aquilo que a gente vai descobrir e que nos impede de ser gratos. O velho hábito vicioso instala-se nos indivíduos desde a infância, que é o de receber dádivas e não as valorizar. Desde pequeno a gente recebe alimento, carinho, proteção, roupa. Talvez alguns de nós não tenham tido tudo isso, talvez não tenham tido carinho dos pais, talvez até não tenham tido proteção, mas a providência divina nunca deixou de nos ajudar de alguma forma. Se a gente for olhar direitinho, ela sempre esteve ali juntinho da gente. Como se fora credor de todos os sacrifícios dos outros. Sem nenhuma consideração pelo que recebem e não demonstrando nenhuma gratidão. Quando a gente não é ensinado desde pequeno a agradecer pelas coisas que recebe, pelas coisas que tem, não esperemos que vai ser na vida adulta que a gente vai conseguir facilmente aprender a fazer isso. Então, muitas vezes, a ingratidão já nasce da infância, da gente não ter sido educado e não educar as nossas crianças a elas serem pessoas gratas por tudo, até pelo presente que não ganham, até pelo não que recebem, porque o não de hoje está formando o adulto que vai levar um monte de não da vida lá na frente e que vai saber lidar com adversidades. Porque quando a gente não aprende a receber não de infância, nos tornamos adultos infantis, nos tornamos adultos egoístas, querendo que a vida nos dê tudo do jeitinho que a gente quer. E ela faz isso com a gente? Não. Ela dá exatamente o que a gente precisa. Do tamanho que a gente precisa e da forma que a gente precisa. Qual é o efeito, então, da gratidão no nosso corpo físico? A gratidão nasce na nossa psique. Então, a gente precisa entender que gratidão é algo que vai vir daqui, para depois se instalar aqui. Gratidão, as emoções decorrentes da gratidão trazem alegria e bem-estar. Divaldo Franco fala disso com uma propriedade imensa. Joana está sempre nos alertando disso, que a sensação de bem-estar, de bem-aventurança, que a gratidão nos traz, nos faz com que nós sejamos pessoas mais felizes, mais saudáveis, emocionalmente, consecutivamente, fisicamente também. O hábito pela repetição, da gente exercitar a gratidão em tudo, faz com equilíbrio das descargas de adrenalina e noradrenalina. Então, ela equilibra essas descargas, fazendo com que a gente tenha a produção dos hormônios benéficos, faz com que o cortisol controle essas substâncias, neutralizando os excessos. E é aqui que a coisa começa a ficar boa, que podem gerar alterações, porque a adrenalina em excesso pode trazer doenças para a gente. Ira, e aí a gente começa a cuidar daquelas emoçõezinhas que startam isso. O medo, a raiva, a ansiedade e a mágoa. Tem aquela velha e boa história do jornaleiro, que eu não sei que vocês conhecem. Todo dia o rapaz ia comprar o jornal. Desculpa ao jornaleiro. E todo dia ele pegava o jornal e agradecia, e o jornaleiro nunca respondia. O cabo era um mal-humorado. Era um limão de tão azedo. Mas todo dia ele ia na barraca, comprava lá o jornal. Opa, seu fulano, obrigada, viu? E o cara... Passava. Um dia, alguém que estava com ele disse, rapaz, por que tu perde o teu tempo dando bom dia para este caba que é mal educado e azedo? Ele olhou e disse, olhe, o azedume é dele. A má educação é dele. Eu não preciso ser igual a ele. Então, eu vou continuar dando bom dia e agradecendo sempre que eu for comprar o meu jornal. Por quê, gente?
Por uma questão de princípio, olha aqui a resposta na íntegra. Eu me impus a tarefa de não permitir que a sua grosseria me fizesse fugir, porque a gente deixa de querer comprar, né? Ou me tornasse deseducada igual a ele, já que eu sou muito grato à vida por tudo quanto ela tem me favorecido. Uma pessoa que é grata à vida não vai se incomodar com o azedume dos outros, porque o azedume é do outro. Ela não se melindra com isso. O seu orgulho não vai ficar ferido com isso, porque ela está em paz com ela mesma. E não tem coisa melhor do que a gente estar em paz. Por isso, gente, nós precisamos mudar a nossa forma de olhar, de ver a vida. Nós precisamos começar a observar que tudo na nossa vida ela tem um fim benéfico. Até aquilo que a gente considera ruim. Se a gente se colocar diante da vida como um aprendiz e não como uma vítima, e de nos momentos mais difíceis, a gente começar a se perguntar: para que isso chegou até mim agora? Que lição este momento quer me trazer neste meu momento de vida? Nós vamos estar começando a construir uma outra forma de pensar, de sentir e, consecutivamente, de agir. E como é que a gente faz para mudar o nosso padrão mental? Não tem outro caminho que não seja autoconhecimento. A gente precisa parar para se ouvir. E a gente não para se ouvir estando 24 horas por dia ocupado. Nós precisamos ter minutos, horas do nosso dia ou da nossa semana para ficar única e exclusivamente com a gente. Por quê? Porque as respostas estão dentro. Elas não estão fora de nós. E nós precisamos começar a criar o hábito de estar conosco, sem medo, de observar o que vem no íntimo. Porque é também no nosso íntimo que estão as belezas que nós também escondemos da gente. Os nossos medos escondem grandes qualidades e aptidões que todos nós temos. Mas como a gente se acovarda, até diante da gente mesmo, a gente deixa de descobri-los. E aí passamos, às vezes, pela vida nos arrastando, sem realizar os nossos sonhos, única e exclusivamente porque não acreditamos na nossa capacidade de realizá-los. Dentro de nós há um verdadeiro jardim, cheio de muitas flores. Flores essas que precisam ser descobertas por cada um de nós. E todo aquele que aspira a alcançar o planalto da saúde e da harmonia é convidado a exercitar-se na arte de oferecer, mas também de oferecer-se. E eu queria deixar, que estão os livros em que nos baseamos para realizar esse nosso trabalho. E eu queria deixar como vocês, como mensagem final, uma música, que ela fala para a gente muito sobre isso. Da gente construir uma coisa chamada sonhos. Oi? Terei do lugar. Sofrida, aturdida, magoada, sem explicação. Gente que vive o desgosto, orgulho, rancores, calúnias e a solidão. E não percebe que a vida é mais do que vida, ela é estrada, é renovação deste caminho de pedras que estamos seguindo. Brotará perfeição.
vezes que a vida te joga, te eleva ao léu. Declame o rosa das flores, as nuvens, os pássaros e o sublime azul do céu. Recriar a insensatez de viver, de crescer e amar, e abraçar a lucidez do amanhã bem melhor que virá. Recriar a insensatez de viver, de crescer e amar, e abraçar a lucidez do amanhã bem melhor que virá. Pra viver a vida, pra viver a Recriar a insensatez de viver, de crescer e amar, e abraçar a lucidez do amanhã bem melhor que virá. Recriar a insensatez de viver, de crescer e amar, e abraçar a lucidez do amanhã bem melhor que virá. Pra viver a vida, pra viver a vida, pra viver a vida. Seja grato para ser feliz. Muita paz a todos.